Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Olha, eu quero já convidar você que está em Manaus, você que nos acompanha em Itacoatiara, no Iranduba, em Parintins, Presidente Figueiredo, você que está em Bacele, Manicoré, Quari. Gente, nós estamos aí no interior do Amazonas e é sempre muito bom ter a sua companhia. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Quero lembrar que hoje é terça-feira, gente. Daqui a pouquinho começa um bate-papo com o Dr. Sidney Chalub e a gente vai falar hoje sobre pólipo. Muita gente entrou em contato pelas redes sociais do programa para entender o que são os pólipos, hein, Conceição? Dr. Sidney já está aqui. Vamos ver se a gente coloca uma imagem. Tem uma imagem aqui na tela da Band e aí muita gente até questionou, mas o pólipo é um tumor? Um pólipo pode chegar a ser transformado em um câncer? Nossa, gente, são muitas dúvidas, né? E a gente quer só lembrar que esse pólipo é um crescimento de parte da mucosa, né? Isso já foi o Dr. Sidney explicando para eu passar direitinho para todo mundo. Mas daqui a pouco a gente vai ter muitos questionamentos. Quero chamar a sua atenção e até já deixo aqui um questionamento. Esse pólipo pode acometer mais mulheres ou homens, né, gente? No útero ou tem alguma outra parte do corpo onde a gente pode ter pólipos? Será que tem cirurgia para isso? Tem prevenção? Vai ser um bate-papo muito bom que eu quero já convidar você para entrar em contato comigo aqui pelas redes sociais para a gente começar esse bate-bola com o nosso querido Dr. Sidney Chalub. Sempre falo bate-bola porque ele é flamenguista, né? Não posso falar de outra forma, né, Dr. Sidney? Tudo bom, Dr. Sidney? Preparado já? Preparado, boa tarde. E como todo bom atleta e flamenguista, sempre pronto para qualquer momento que puder vir e a gente trabalhar de uma coisa que é muito mais comum do que a gente imagina no dia a dia. Olha, muito mais comum do que a gente possa imaginar, os pólipos. Então, já já a gente começa esse bate-papo, mas agora a gente vai lá para o bairro da Redenção. Gente, muito obrigada às lideranças comunitárias de Manaus, de todo o interior do Amazonas. O pessoal tem ligado muito, né? E entrado em contato conosco, pedindo a presença do Câmera 13. A gente, portanto, vai ao bairro da Redenção. Os moradores estão aí pedindo uma melhoria no centro social e também na quadra, né? Uma área de esporte que é preciso realmente que haja um investimento. Vamos embora, então? Bairro da Redenção aqui na tela da Band. Vamos lá. O bairro da Redenção surgiu de uma invasão em 1974 por operários que realizavam a construção do conjunto Juricaba. Há mais de 40 anos regularizado, o bairro hoje ainda precisa de uma atenção bem especial, de acordo com a Malira, vice-presidente da Associação de Moradores. Hoje, um dos problemas é o nosso CDC, que está abandonado. Há muito tempo não tem reforma, não tem iluminação adequada. A estrutura do nosso complexo realmente é uma situação caótica, crítica, que precisa ser... alguém precisa vir aqui com a gente, aparecer para poder fazer uma parceria e buscar a melhoria para o nosso bairro. Hoje o CDC precisa, está pedindo socorro, está pedindo ajuda, está pedindo que as pessoas, os órgãos competentes realmente nos ajudem, porque a Associação de Moradores ela está de portas abertas para quem quiser vir ajudar. Agradeço a Conceição Sampaio que abriu esse espaço para nós e a gente vai sempre estar mostrando todos os problemas que o bairro da Redenção vem ao longo do tempo, vem acontecendo e através dessa porta que está se abrindo agora no programa de vocês, a gente vai poder mostrar de vez em quando para talvez, como eu sempre falo, talvez alguém não esteja realmente sabendo o que está acontecendo no nosso bairro e nós estamos aqui para mostrar. Olha, gente, essa situação do centro social, a gente está encaminhando, inclusive, já para a área municipal, para a prefeitura. A gente sabe como que é importante, né, numa área como Redenção, um bairro tão antigo aqui da cidade de Manaus, mas os moradores estão clamando para que essa melhoria possa chegar. E tem mais um problema, né, gente, porque essa área, que poderia estar sendo muito bem utilizada pela comunidade, acaba que pessoas entram
para usar drogas. E isso acaba, sim, colocando em risco a vida dos moradores, das pessoas daquela área, do bairro da Redenção e principalmente das ruas ali próximo a esse centro social. O apelo está feito, a gente quer aqui mais uma vez agradecer os moradores do bairro, mas acima de tudo também nos comprometer aqui de trazer uma resposta positiva para vocês que procuraram o Câmara 13, a liderança comunitária, para a gente mostrar a situação muito ruim que os moradores estão vivendo. A gente vai agora para mais uma área, o Morro da Catita, lá no Jorge Teixeira, zona leste da cidade de Manaus. Então, os moradores também chamaram o programa e a gente traz aqui na tela da Band para todo mundo. Vamos ver. O programa da nossa gente está de volta mais uma vez à Zona Leste de Manaus, uma das zonas mais populosas da capital do estado. Nós estamos no bairro Morro da Catita, a rua Careiro Castanho, antiga Marisa Mendes. A comunidade entrou em contato com a produção do nosso programa para chamar a atenção da Prefeitura de Manaus através da Secretaria de Obras do município, uma vez que com esse período das chuvas, a rua está sendo praticamente engolida pelos buracos. A situação é essa aqui. Uma das reclamações da comunidade é com relação aos buracos, até porque esta é a única via que dá acesso aqui ao Morro da Catita, é a única entrada e saída. E os ônibus chegam até o final da linha, aqui no final da rua Careiro Castanho. Acontece que com a existência desses buracos, cada dia que passa, a situação piora. E se continuar desse jeito, os ônibus não vão conseguir entrar para deixar os moradores até o final da linha. Bom, se já é difícil encontrar asfalto na zona leste de Manaus, já é dificultoso para a prefeitura colocar o asfalto. Quando a prefeitura põe, o que acontece? A empresa Manaus Ambiental vem em quebra, como quebrou aqui, e deixou exatamente assim, ó. Asfalto quebrado, a empresa não repôs o asfalto no lugar onde era para estar e olha só, está nessas condições. E a dona Alcilene Salles, ela mora aqui na frente, exatamente de onde a empresa Manaus Ambiental teve que quebrar. O asfalto estava perfeito, mas quando a empresa veio, não e deixou a rua assim. A prefeitura tinha feito todo esse procedimento aqui, colocou brita, fez tudo legal. Aí ligava todos os dias. Até que um dia ele veio, depois que estava todo aqui, consertar e ficou assim. E isso aqui estava cheio de brita, estava feito o asfalto aqui, e eu falei para eles que a água tinha quebrado tudo isso aqui, eles nunca consertaram. Olha o Henrique Paiva, ele mora ali no bairro de Petrópolis. E no Morro da Catita, envergonhado quando se deparou com essa situação lá do bairro de Petrópolis, né? Não é diferente, né? E onde a gente anda, sempre a gente se depara com os buracos, né? A gente veio aqui e não conseguiu praticamente descer ao nosso destino onde a gente queria. Por quê? Porque tem muito buraco. A continuação dessa rua é terrível e a gente espera que a prefeitura, através da CEMIF, o secretário Marco Roda, também possa olhar para essa parte aqui da cidade, distante, possa resolver algumas demandas que é fácil. Os ônibus não vão conseguir. Não consegue com nós, porque os caras vêm só dá pra cá. Buraco aí, ó. Rua. Posso falar pra você. Os carros voltam porque olha aí, ó. Câmara 3.
obrigada a os moradores que chamaram. Só lembrar, gente, que já há por parte do Distrito de Obras aí do Jorge Teixeira a informação de que vão mais uma vez entrar na área para refazer o trabalho. O trabalho estava feito, como o Ademilton acaba de mostrar, mas infelizmente outro serviço destruiu o primeiro que foi feito. Então, os moradores não podem ficar prejudicados, por isso estão fazendo esse apelo, mas nós aqui também já estamos registrando a própria liderança do Jorge Teixeira, a confirmação de que o distrito vai entrar assim que a chuva passar, né? Tá chovendo bastante esse período comercial. Antes, olha, doutor Sidney, a Marcela do bairro do Coroado, ela quer saber se é verdade que crianças também podem ter pólipos. Será se é verdade ou não? Já já, doutor Sidney tira essa dúvida para todos nós aqui. A gente faz um intervalo e volta com o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Mundial. Como você mesmo falou, é uma pequena da mucosa e as causas de ela pode dar na vesícula e é uma das causas muito comuns porque diferente dos outros endoscopia, ela pode dar no estômago, pode dar no útero, mas o maior incidência de pólipo é relacionado com as pessoas com faixa de 5 anos. O que chama a atenção é que na maioria das vezes ele é assintomático. Mas eu já queria aproveitar e já responder a pergunta da telespectadora. Isso, da Marcela, do Coroado. Se é verdade que criança pode ter pólipo. Então, pólipo pode ocorrer em qualquer idade, principalmente em crianças da faixa etária de 2 a 4 anos, que é uma das, principalmente pólipo de reto. Causas de chegam desesperadas no consultório que os seus filhos estão evacuando com sangue. E algumas vezes esse pólipo, ele tem um pedículo e ele vem eliminado durante o ato de evacuação e ele retrai. E aí você faz um procedimento que é a retirada desse pólipo. Felizmente, os pólipos em crianças são chamados pólipos juvenis, são pólipos de origem benigna, quase nunca tem um potencial de na tela da Band novamente o desenho aí e esse pólipo, porque às vezes a gente fica questionando, mas a gente está olhando e o senhor... Isso aí é um pólipo, isso é um pólipo de um estômago de uma paciente nossa, paciente daqui de Manaus. Todo pólipo tem intervenção cirúrgica? Depende do tamanho. Então, na verdade, o grande problema é que a gente tem que definir a característica do pólipo. Eu olhando por esse pólipo aqui, eu não posso dizer se ele é um pólipo adenomatoso, que tem um potencial para malignização, ou básico, também chamado de inflamatório, que é muito comum em gastrite. Nesse caso dessa paciente, especificamente, ela tinha uma biópsia prévia que dizia que ela tinha pólipo adenomatoso. O pólipo adenomatoso, ele é o que tem um potencial de 5% de transformar em câncer. Então, a retirada é feita dessa forma. Então, nós estamos mostrando um procedimento para retirar um pólipo. Retirada do pólipo. Durante uma endoscopia, a gente abraça o pólipo com essa alça e aquela alçazinha, ela queima e corta o pólipo. Com isso, você manda... Com um pólipo de menos de 1 centímetro, você precisa cada 2, 3 anos. E é interessante que esse pólipo, ele, quando é um adenomatoso, é uma das assim. Medir você um câncer daqui a 5, 7 ou 10 anos. Por isso que é importante, cada vez mais, a nossa população acima de 50 anos fazer essa avaliação endoscópica. Doutor Sidney, o senhor estava há pouco também conversando e falando como que a gente pode entender um pólipo, né? Às vezes, você morde a parte interna da sua bochecha e aí fica, né, um nódulo tão pequeno. Isso é um pólipo, é isso? Isso é um... Isso deixa de ser um pequeno problema para representar algo mais sério. O diâmetro, o tamanho é importante.
Pólipos que têm o potencial para transformar em maligno, eles têm que estar acima de 1 centímetro. Quando eles se tornam maiores, com 2 ou 3 centímetros, dentro desse mesmo pólipo, ele pode ter áreas que a gente chama diferente de alterações celulares, nós chamamos de displásica. Na ponta dele pode ter uma célula mais jovem, no meio uma célula mais antiga e na base já tem uma célula cancerosa. Por isso que nós recomendamos a retirada completa. Mas vamos ter também muito cuidado em relação a não espantar a população, porque a grande maioria dos pólipos eles são benignos. Então, você vai fazer uma endoscopia e tira um pedacinho desse pólipo e ele dá um tipo de pólipo hiperplásico, pólipo inflamatório, é só tratar a inflamação. Por exemplo, uma gastrite. Você faz o tratamento da gastrite. Já tem o outro lado também, eu quero colocar aqui mesmo. Existem algumas síndromes que a gente chama de síndrome polipóide. A gente pega pessoas que estão, e é uma síndrome genética, é uma doença transmitida através de genes autossômicos, em que na mesma família a chance das pessoas desenvolverem câncer chega a 100%. Quando eu pego um intestino grosso que tem mais de 100 ou 1000 pólipos, você imagina 1000 pólipos no intestino? Então, 1000 pólipos, a chance de se transformar em câncer, ele é altíssimo. Estou falando isso porque eu já tenho um caso que eu tive que operar paciente de 19 anos. Muito cedo, 19 anos nós tivemos que tirar todo o intestino grosso dessa moça e fazemos o acompanhamento da família. Então, é importante você procurar um médico para que você faça a avaliação, principalmente com história familiar. Doutor Sidney, vamos ver quem está conosco agora nas redes sociais do Câmera 13, o pessoal querendo aí participar para fazer suas perguntas. Quais fatores influenciam na formação de pólipos? É a Lívia, do bairro do Japim. Lívia, um beijo para você, obrigada. Lívia, sua pergunta é muito importante. O principal fator é a faixa etária. Pólipo geralmente manifesta após 50 anos. Obesidade, a gente fala que a gordura é uma doença de tudo, ela é um fator que predispõe. História familiar, história genética, o pólipo pode ser transmitido geneticamente. Alterações inflamatórias, e às vezes a gente que intestino, mas existem pólipos também que pode ocorrer dentro do útero. Então você tem que fazer esse acompanhamento em relação a isso. O alimentos com gorduras saturadas também é outra coisa que tem relação. Doutor Sidney, pode aparecer o pólipo e aí sim é mais perigoso, ou tem mais risco? O pólipo está mais perigoso dependendo do tamanho. Então, assim, se você tiver um pólipo de meio centímetro, de 0,3 milímetros, como a gente tem, esse pólipo não tem problema. O grande problema, vou te dar um exemplo, você faz um exame de endoscopia, encontra um pólipo de 2 centímetros, de 1 centímetro, você tem que tirar. Então, a malignidade dele está muito mais relacionada com o tamanho do que com a localização. E também com o número. É muito comum, eu vejo aí muita gente que chega no meu consultório que diz assim, eu tenho um pólipo desse pólipo. É um pólipo menos de meio centímetro, pólipo único, não precisa tirar. Agora, quando você tem pólipos maiores do que 1 centímetro, ou próximo de 1 centímetro, com mais de 1, às vezes a gente encontra muito paciente com 3, 4 pólipos, você vai tirar uma vesícula que está sadia, entre aspas, mas você tem um potencial de malignização, por isso que a gente recomenda a cirurgia. Por isso que é importante você procurar o médico, não se alarmar e procurar um especialista, porque às vezes entre os próprios médicos existe uma certa divergência. Tem algum sintoma, doutor Sidney? O senhor falou logo no início que pode ser assintomático? Na maioria das vezes é assintomático, mas o grande sintoma que os pólipos podem dar é sangramento. Então, os pólipos maiores, principalmente pólipos do trato intestinal, retal, é uma das causas muito comuns de sangramento. Então, como eu falei em criança, é muito comum a criança que tem sangramento pelas fezes e a gente vai investigar e encontra o pólipo. Então, a primeira manifestação é essa. Outra coisa que pode ocorrer, e aí está muito relacionado com pólipos de tamanhos maiores, ele pode até causar quadro de obstrução intestinal. E tem um pólipo específico, que é o pólipo de adenoma viloso, que as fezes dele saem como se fosse uma salmoura, porque ele produz muito potássio. Então, ela sai fezes com o catarro. Esse catarro é a secreção da mucosa que esse pólipo produz. Então, é muito importante você avaliar a característica das fezes
e observar se tem alguma alteração para procurar um atendimento especializado. Mas a grande maioria dos pólipos, que são pólipos pequenos, eles não têm manifestação nenhuma. Mas se tiver manifestação, o mais frequente de todos é o sangramento. Ok, vamos para mais uma pergunta, gente. Vamos ver quem está conosco agora. É o Danilo, do bairro do Aleixo. Danilo, um beijo para você, obrigado pela sua companhia. Doutor, qual o tratamento indicado para quem já tem o pólipo? A pergunta do Danilo é aquilo que a gente falou, né? O homem também pode ter pólipo, não é? Não, o pólipo ele é independente da faixa etária e assim, no tamanho. Se você tem um pólipo muito pequeno e você faz a biópsia, se for adenomatoso, tem que fazer como foi mostrado ali, a gente tem que retirar durante a endoscopia. Agora, o senhor falou que na mulher a questão do útero, tem no homem, onde ele aparece mais com frequência? Na mulher, o que a gente tem observado cada vez mais são pólipos uterinos. Então, a mulher com pólipo uterino, ela vai no ginecologista, ele faz um procedimento transvaginal, que chama esteroscopia, e ele tira essa camada interna onde está o pólipo. Então, o pólipo pode dar em qualquer sexo, é mais frequente em pessoas acima dos 50 anos, e existe o pólipo que dá na mulher, que é o pólipo do útero, que é uma coisa que tem aumentado cada vez mais. E no homem pode dar também no estômago? No estômago, no nariz, na vesícula, no intestino. Meu querido, muito obrigada. Foi muito bom, não foi não, gente? Tirou dúvidas aí desse problema que a gente também tem que correr para evitar. Obrigada, meu querido. Satisfação, e nós estamos aqui, como foi dessa semana, mande sugestão. Eu sempre cobro isso porque a gente quer esclarecer as dúvidas de vocês em casa. Ok, gente, um beijo para você. Obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde. E se Deus quiser, a gente se vê amanhã aqui na Band. Tchau.